Bora lá, galerinha. Hoje nós vamos de região Nordeste, um grande destaque cultural, as riquezas, belas praias e com o fundo musical aí do nosso saudoso Luiz Gonzaga. E a participação especial, nossos 3 alunos aí do 7º ano, Kaique, Mayra e Riquelme. Vamos que vamos. Região Nordeste do território brasileiro é composta por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Sua extensão territorial é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do Brasil, ocupando 18,2% da área do país. O território nordestino limita-se com as regiões Norte a Oeste, Centro-Oeste a Sudoeste, Sudoeste ao Sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico ao Norte-Leste. A região Nordeste do Brasil apresenta diversas configurações quanto às aspectos naturais dos principais elementos da natureza, tais como relevo, vegetação, clima e hidrografia. Devido a essas variações, essa região foi sub-regionalizada ou dividida em sub-regiões. São elas: Zona da Mata, Meio Norte, Agreste e Sertão. O clima da região Nordeste é composto por 3: tropical, semiárido e equatorial. Então, o clima tropical, semiárido e equatorial são os climas da nossa região? É isso aí, Riquelme. Então vamos lá. O primeiro possui elevadas temperaturas e 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Os índices pluviométricos anuais oscilam entre 1.800 a 2.000 milímetros e a temperatura, que varia entre 24 graus Celsius a 26 graus Celsius. O segundo possui temperaturas elevadas e chuvas irregulares. Essas características climáticas fazem com que as áreas influenciadas sejam secas devido aos longos períodos de estiagem. Então, quer dizer que o nosso clima é o semiárido? Por isso que de tarde é muito quente e de noite é muito frio? Com certeza, Ricardo. Nós temos aqui no nosso Nordeste, principalmente no nosso Ceará, aqui no Sertãozão Central, nós temos um clima com característica desértica. Durante o dia muito quente e à noite muito frio. E no terceiro, existe a predominância de uma grande umidade relativa do ar. Além disso, demonstra elevadas temperaturas com chuvas regulares durante todo o ano. Na vegetação nordestina, o grande destaque vem em uma paisagem de modo a composição vegetativa deste lugar resulta do clima que influencia uma determinada região. Nos lugares de climas equatoriais apresenta a floresta latifoliada equatorial. Entre o Maranhão e o Piauí apresenta a mata dos cocais. Na parte litorânea, a paisagem já foi composta pela floresta atlântica. No interior predomina a caatinga em áreas secas. O relevo nordestino predomina o Planalto da Borborema, localizado a leste, uma das principais causas pela seca do sertão, já que o Planalto impede a chegada de chuva à região, causando grandes estiagens. A bacia do rio Parnaíba, a oeste, e algumas elevações, como as chapadas e os planaltos. Um exemplo é a Chapada de Diamantina. Ao litoral vemos as planícies. A população da região Nordeste chega a mais de 53 milhões. Esse número faz com que a Nordeste seja a segunda região mais populosa do país, superada somente pelo Sudeste. Apesar da região Nordeste possuir uma população absoluta elevada, o mesmo acontece com a população relativa. Cerca de 34,1% de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica é baixa.
método que avalia a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em um determinado território. Isso acontece pelo fato da região ocupar uma extensa área territorial. Outra característica ligada à população da região é quanto à sua distribuição geográfica do território, que ocorre de maneira irregular. Há uma grande disparidade populacional na região, enquanto existem áreas densamente povoadas, como a Zona da Mata e Agreste, em outras a densidade demográfica é muito baixa, como o Sertão e o Meio Norte. Pelo menos 40% da população se encontra na sub-região da Zona da Mata. Isso é explicado pelo fato de ser a parte mais desenvolvida economicamente do Nordeste e nela que estão as principais cidades, além das empresas dos setores primário, secundário e terciário que impulsionam a economia. Muitos sertanejos migram para os principais centros urbanos localizados na sub-região, fugindo da seca, miséria e falta de perspectiva do sertão. Na expectativa de uma vida melhor, vão para as grandes cidades nordestinas, como Salvador, Fortaleza, Recife e Natal. E como não possuem recursos, buscam moradias em bairros desprovidos de infraestruturas e marginalizados, agravando ainda mais o problema sociais e urbanos. A desigualdade não acontece somente quanto à distribuição geográfica da população, mas também entre os próprios habitantes. Enquanto a maioria da população sobrevive de maneira precária, existe uma estreita camada da elite nordestina que vive nos mais altos padrões de vida e consumo. No que diz respeito à hidrografia da região Nordeste, o Rio São Francisco é um dos mais importantes do país, especialmente no Nordeste, que é utilizado pelo sertanejo para o transporte de pessoas e mercadorias, além de abastecimento de água para diversas utilizações como irrigação. Sérgio, então quer dizer que o Rio São Francisco era utilizado no transporte de pessoas e mercadorias? É isso aí, Kaique. Este rio, durante muito tempo, até os dias de hoje, traz muita riqueza para as pessoas que moram às suas margens. E além de hoje em dia continua trazendo as grandes benfeitorias, certo? No transporte e na irrigação. Tio, quer dizer que a nascente está localizada na Serra de Canastra, em Minas Gerais. Seu curso natural inclui os estados de Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, atingindo sua foz no Oceano Atlântico? Isso mesmo, Kaique. O Rio São Francisco nasce lá em Minas Gerais, vem desaguar aqui no Oceano Atlântico. E agora nós estamos sendo beneficiados. O estado do Ceará recebendo água pela transposição deste rio. Tio, eu vi no jornal que a transposição do Rio São Francisco é um projeto de deslocamento, inclusive, foi inaugurado agora em 2020, em julho, um canal que traz água para o nosso Ceará. É sim, Kaique, foi inaugurado agora recente, esse canal trazendo água, passando por alguns estados da região Nordeste, chegando aqui no nosso Ceará, certo? Trazendo água, beneficiando milhares de famílias na irrigação e no abastecimento de água potável. Passando para a economia da região Nordeste, se baseia na agricultura, extrativismo vegetal e mineral, na indústria e comércio, nas atividades turísticas e entre outros. A agricultura se desenvolve da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e etanol, na Zona da Mata, região que se estende numa faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, com destaque para os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. A região já foi a mais importante área produtora de cana-de-açúcar do mundo e a principal região econômica do Brasil no século XVI e a partir do século XVII. A cultura feijão, café, mandioca, coco, castanha do caju, banana, sisal e algarve predomina em diversos estados. No meio norte, nordeste ocidental, uma área de transição entre o sertão e o semiárido e a região úmida, onde estão os estados do Maranhão, Piauí, é cortado por vários rios, ao longo dos quais se formam grandes planícies fluviais.
aproveitadas principalmente para a cultura do arroz. Com a correção do solo do Cerrado no sul do Maranhão e sudeste do Piauí, se desenvolve a cultura da soja. A Bahia é o segundo produtor nacional de laranja e algodão do país. Se destaca também a produção de soja, a cultura do algodão, também desenvolvida no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e a Paraíba, que produz um algodão naturalmente colorido. A fruticultura irrigada, beneficiada pelo clima tropical, é desenvolvida no Vale do Rio Açu, no Rio Grande do Norte, com grande produção de melão, melancia e outros, e no Vale Médio do Rio São Francisco, no sertão principalmente das cidades de Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, Bahia, onde são produzidas uva, manga, melão, abacaxi, mamão e outras, que são vendidas para o mercado interno e exportadas através do Aeroporto Internacional de Petrolina para diversos países. O extrativismo vegetal e mineral do setor de extração, o Nordeste se destaca na produção de petróleo e gás natural, produzido na Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Na Bahia é explorado no litoral e na plataforma continental. O Rio Grande do Norte produz 95% do sal marinho consumido no Brasil. Pernambuco é responsável por 95% total do gesso brasileiro. O Nordeste possui também jazidas de granito, pedras preciosas e semi-preciosas. A mina de Itataia, em Santa Quitéria, no Ceará, possui uma das maiores reservas de urânio do mundo. O babaçu, encontrado no Piauí e em grande parte do território do Maranhão, é importante para a região. De suas sementes se extrai um óleo utilizado na fabricação de sabão, margarina, cremes. De suas folhas se fabrica cestas, esteiras e outros. Na área industrial da região Nordeste vive intensos processos de industrialização. O complexo industrial portuário de Suape, localizado na cidade de Ipojuca, em Pernambuco, a 40 quilômetros ao sul da cidade de Recife, é um dos principais polos de investimento do país. São mais de 120 empresas instaladas, entre elas a Refinaria Abreu de Lima, o Estaleiro Atlântico Sul, a Petrobras Distribuidora S.A., a Shell do Brasil S.A., a Arco do Brasil Limitada, a Burge Alimentos. O polo automotivo de Pernambuco, localizado na Mata Norte do estado, recebe a instalação da fábrica da Fiat. Ao redor do Recife, a região metropolitana, estão instaladas indústrias mecânicas, de papel, de produtos alimentícios, de cimento, têxtil, de material elétrico e outros. O polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, tem mais de 90 empresas químicas e petroquímicas instaladas. Em Mataripe, na Bahia, está instalada a refinaria de petróleo Laduplo Alves. Fortaleza constitui um centro industrial dos setores têxtil, alimentar, de calçados e de confecção e roupa. A Rota do Vinho, no Vale do Rio São Francisco, com 7 vinícolas instaladas nas cidades de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande, todas em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, encontra um polo industrial e turístico, com toda a infraestrutura para os visitantes. No ponto turístico, nós temos grandes destaques pelas belezas naturais que a região nos oferece. Tio, quais são os pontos turísticos da nossa região? Vamos lá, Mayra. A região ela nos oferece grandes áreas repletas de belezas naturais, como o extenso litoral com praias de águas quentes e cristalinas, que estão entre as mais bonitas do país. O arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, um paraíso ecológico. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,
os cânions do São Francisco, entre outros. A região Nordeste está localizada cidades históricas, patrimônios da humanidade, como os centros históricos de Olinda, Pernambuco, São Luís, Maranhão e Salvador, na Bahia. A cidade de João Pessoa guarda construções barrocas do século XVI. O Centro Histórico do Recife concentra um grande número de construções históricas. O Teatro de Nova Jerusalém, em Pernambuco, o maior teatro ao ar livre do mundo, já levou para a região mais de 3 pessoas. Sim, tio, muito legal esses pontos turísticos. Inclusive, eu já fui para Águas Belas e Canoa Quebrada. É sim, Mayra. A nível de Brasil, a região Nordeste tem uma das mais belezas turísticas do mundo, atraindo bastante turismo. Nós observamos aqui neste momento de pandemia que está ocorrendo. Observe quantos prejuízos tiveram as pessoas que trabalham nesta área. E como ficou a parte econômica com este momento de pandemia? É verdade, Mária. Neste período de pandemia ficou muito complicado, porque foi um dos setores da economia que mais sofreu, porque foi preciso fechar churrascarias, pousadas. Muitas pousadas foram transformadas em hospitais para receber as pessoas doentes, para ajudar no tratamento. E assim foi o grande prejuízo. Aos poucos eles estão voltando, mas com muitos cuidados, obedecendo às regras dos governantes. A cultura nordestina apresenta características próprias, herdadas da influência da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos índios. Cabe destacar que a cultura representa uma complexa teia, na qual está contido os conhecimentos, os costumes, as artes, as crenças, os cultos religiosos, a liderança popular, as danças e os hábitos de determinado grupo ou região. Sendo assim, a cultura do Nordeste brasileiro desenvolveu hábitos próprios, como relação às demais regiões e as manifestações culturais herdadas de geração em geração. Algumas das manifestações culturais que mais se destacam na região Nordeste do Brasil são a poesia popular, o artesanato, as festas juninas, o reizado, a capoeira, o frevo, a culinária e as religiões afro-brasileiras. Muito bem, essa foi a nossa aula Região Nordeste, seus aspectos naturais, econômicos e turísticos. E agradecer aí aos alunos que participaram, ao Kaique, ao Riquelme e à Mayra. E até nosso próximo encontro. Valeu, galerinha!